podcast Outra Vez Arroz, com Nuno Belo. Ora, sejam bem-vindos àquele que é um episódio. Não sei qual é o número, se estão a seguir é contá-los de baixo para cima ou de cima para baixo, que também dá. E sabem que este é o último que saiu, se estiverem a ouvir na semana em que ele saiu. Ponto final. Pá, ainda agora estava a pensar numa coisa brutal para vos dizer. Mas como tal, esqueci-me, não é? E estas coisas costumam acontecer e eu vou continuar a falar até por acaso me lembrar. Eu acho que tenho aqui umas coisas engraçadas para vos dizer. Engraçadas! É de dia a dia. É o meu podcast. Vocês se ouvem desde o início já sabem como é que isto funciona. Se não ouvem desde o início, olá, sejam bem-vindos. E provavelmente a taxa de captação de pessoas é baixa. Mas se alguém ouviu todos os episódios que não seja de alguma forma ligado a mim, obrigado. E a quem está ligado a mim, obrigado também. Pronto. Isto para começar, que eu estava a ver uma coisa. Já sei. Pá, é só, nem é nada de especial. É só que um dos maiores tipos de conteúdo que eu consumo, irónico e engraçado que isto vai fazer, ponto, é consumo de comida. Vídeos de comida. Adoro, vejo muito. Passo horas a ver. Depois a cozinhar faço massa de atum, sabem? Sou essa pessoa. Eu sei todos os truques da cozinha. Se aplico algum, não. Compro atum e massa e faço massa de atum. Ou tagliatelle di tuna. Para parecer mais... Era uma piada antiga. De uns vídeos que eu fazia. E há um programa que eu... Um programa... O velho a falar de programa. Há um conteúdo que eu gosto muito do youtuber. É Jamie Drake. Que é ir a tascas por 5€ e ver o que é que dá para comer. E recentemente, o último episódio que ele foi, já veio a Coimbra. E até há sítios que eu conheço. E vou já dizer que em Coimbra também senti o mesmo, que é, ele deu mau avaliação a sítios onde se come muito bem. Pode ter sido. Depois é a cena, por 5€ às vezes não dá para ver se a tasca é boa ou se não dá. Às vezes por 7€ é uma cena incrível. Nomeadamente as bifanas do Tetris, e já não sei se ele provou a tosta mista no esquininho, mas são as duas ótimas e acho que tiveram avaliações abaixo daquilo que eles dão. No entanto, ele foi agora a Castelo Branco, minha terra natal, minha terra primavera. Nós não dizemos isto sobre o terceiro, tipo, a minha terra Páscoa. Não existe, não. A minha terra 25 de Abril. A minha terra, sei lá, Hanukkah, se formos de outras religiões. Não dizemos isto. Porquê que dizemos terra natal? É porque vem de natalidade, eu sei, era uma piada, ok? Podemos parar com isso? Ok, ainda bem. É que eu não me quero já chatear. E eles foram a Castelo Branco, minha terra, onde eu nasci. E então, o que é que acontece? Porque, eu estava a pensar, os brasileiros que nasceram em Natal, chamam a Natal terra natal. E depois podem ir a Natal, que é a terra natal, na época de Natal. Eu vou parar. Pronto, então ele foi a Castelo Branco e deu muito boas avaliações. Em Castelo Branco, especificamente até a melhor tasca foi uma tasca em Castelo Branco, até agora. Mas ainda vou a decidir. Que foi as Bifanas da Sé. Mas ele foi a um sítio que é muito querido para mim, que é as Bifanas da Estação. E as Bifanas da Estação são ótimas, são muito boas. Comi lá muita vez. Comia e adorava comer lá.
Ahm, ele deu 5, que é tipo das piores avaliações de sempre. E eu não percebo porquê. São muito boas e das duas uma, ou perdeu a qualidade que eu devido, não dá bem para perder aquela qualidade. Nós até brincávamos, isto não pode é lavar os tachos, isto não perde sabor. Se calhar lavar os tachos. Ahm, ou então, ahm, então não sei. Mas pronto, eles também vão lá uma única vez. E sei lá, e às vezes podem ir a uma hora em que as coisas não saem tão bem, não é? Por falar em bifanas, eu não tenho bem um fim para esta história, só estou um bocado revoltado porque é um sítio muito querido para mim e foi mal avaliado, claramente. Se um dia chegar lá aos gajos, pá, vão lá outra vez, porque vão gostar. É boa. Por falar em bifanas, uma das coisas mais fixes que encontrei ultimamente tem a ver precisamente com uma página de Instagram de bifanas. Epá, e se estás a ouvir isto, para um episódio e vai, não agora, se paraste antes não sabes o que é para fazer. Eu já te vou dizer. Quando eu acabar de dizer o que é para fazer, paras o episódio e vais ver um, a página de Instagram das bifanas de Valongo. Eu até deixei-me só para confirmar aqui o. Só aqui. Como é que se chama? Só para vocês terem a ideia. Casa das Bifanas. Valongo. Um, Casa das Bifanas. Valongo. Não só. Eu ainda não fui lá comer, mas está no meu roteiro. Mas a Casa das Bifanas de Valongo é mais do que comida. Então, o Jamalhoa já aconselhou a Casa de Bifanas de Valongo. E não é uma pessoa muito viajada, não é? E vai a muitas festas e tal. De certeza que devem ser boas. Se são as melhores do país, não sei. O que é que acontece? O Instagram deles é hilariante por vários fatores. Um deles, claramente gerido pelo patrão, que deve ter pai 50 anos, mas que assiste a muitos TikToks vindos da publicidade do Brasil. Tipo, eles têm um vídeo, para vos tentar. Eles têm um vídeo que é se uma bomba atómica for rebentada, não deves entrar num frigorífico. Porque apesar dele ajudar no suporte do rebentamento e tal, não sei o quê, não sei o que mais, as partículas de calor e de radiação podem passar. E por isso deves entrar e corta nas bifanas de Valongo. Eu não sei se é bem esse o vídeo, mas é este conceito. E tem muitos vídeos estes. Tem outros vídeos que é só, tipo, piadas. Tipo, há um que é... o que é que como aqui por 1€? O gajo mete-lhe, tipo, uma bifana, batatas, uma cerveja, e ele assim, isto tudo por 1€. Não, isto é para mim, por 1€ não como aqui. Sabem, tipo, meio batanetes, meio TikTok, o humor do TikTok. Pá, eu acho que é muito engraçado. E se já ouviste até aqui, agora sim podes parar e vai ver os vídeos. Pá, vais-te perder nos vídeos. Para além de que tem efetivamente bom aspecto a comida. E pronto, eu tenho isto com os amigos já planeado, mais ou menos planeado, de irmos a Valongo comer as bifanas, a casa de bifanas de Valongo. Pronto, era só isto. Em termos de gastronomia desta semana, é isto. Não houve assim nada a não ser as fotos que um amigo meu me mandou de um festival de hambúrguer que está a existir em Coimbra e a foto que existe do cartaz para a foto do que realmente é.
E eu ri-me tanto da diferença. Eu ri-me tanto. Epá, eu tive na boa 30 segundos a rir. Eu sei, é uma tragédia para ele, mas para mim, hilariante. Falar nisso, o que é que acontece naqueles vídeos que é tipo um humorista contra 15 ofendidos, um homem contra 30 mulheres, e vão buscar sempre um gajo que sabe dizer o abecedário todo contra pessoas que não sabem. Tipo, o debate, eu sei, a proposta nunca é vamos fazer um debate justo, porque senão era um contra um, não é? É óbvio. Mas não, eles vão buscar uma pessoa, vão buscar 15, 20, 30 pessoas, epá, que têm ideias absurdas da cabeça, para dar credibilidade a que esta pessoa venceu 30. Não venceu. A capacidade cognitiva não chega a uma pessoa. E mesmo a da pessoa que está a debater muitas vezes não é não é a melhor. No entanto, saiu um vídeo dos fritos que fazem vídeos meio parvos, mas pá, que é o Ruben Branco contra 15 ofendidos. E o Ruben Branco, man, está a debater. E o Ruben Branco é um gajo inteligente. E vê-se claramente que quem foi para ali é só para dizer que não, porque não. Não tem nenhuma ideia formada. É ridículo. E eu adoro o conteúdo todo do Ruben Branco. Não gosto, olha, não gosto de reality shows. Mamo tudo o que é de reality shows do Ruben Branco. Pá, é assim. É o que eu gosto do Ruben Branco. E acho que ele é super coerente. Mas atenção, só vi 10 minutos do vídeo. Porque eu não consigo ver esses vídeos. Porque sei que foi manipulado, sei que foi escolhido as pessoas a dedo, ou provavelmente até as únicas pessoas que aceitaram ir lá fazer aquilo. E depois chamaram o Ruben Branco. E pronto, mas o Ruben Branco tem argumentos coerentes. Já há outros vídeos do género que eu fui vendo, nunca vi tudo, um vídeo inteiro disto, não consigo. Juro mesmo, não consigo. Não consigo, não é conteúdo para mim, acho que é falso, é uma mentira. Não sei se isso se ouviu, mas foi uma cena de segurança do Windows. Mas é tipo, estes vídeos são ridículos. E ainda pensei, vou ouvir porque é o Ruben Branco, porque eu gosto do Ruben Branco, inclusive o Ruben Branco é uma pessoa super simpática. E pá, não sei, mano. É que tinha piada uma pessoa, ainda para mais um conteúdo destes num país onde ninguém é cancelado. Não houve um que seja cancelado, nem mesmo o Alexandre Santos, esse burreio de merda, meteu que era, se for um homem a gozar com mulheres, é misógino. Se for uma mulher a gozar com um homem, nada acontece. Epá, foda-se. Ou o Alexandre Santos, se foi cancelado, foi por falta de talento. Ou porque já não precisávamos de um segundo Fernando Rocha em Portugal. Mas depois tenho um conhecido que acha que o Alexandre Santos é muito melhor que a Luana do Bem. E pronto, é o gajo que é o mesmo que dizer que o Bad Bunny é melhor que o David Gilmour. Mas pronto. Não, a Luana do Bem também não é o David Gilmour. Deixem-me pensar. Sim, também o David Gilmour. Calma aí. É fixe, mas também cuidado. Bem, não interessa. Vocês perceberam a ideia. Mas há coisas que são factuais. Mesmo na arte. Uma coisa que é factual é o Mozart é um gênio. E as pessoas... E eu queria trazer isto para aqui e consegui. Só para vos explicar. Há a maldição da nona, que eu já falei num dos episódios, em que um compositor, durante a composição da nona, ou no final da nona, portanto entre a nona e a 10ª sinfonia, eles morrem. É muito raro o compositor ter 10 sinfonias, porque há essa maldição, diz-se que há essa maldição. No entanto, o Mozart tem 40 e tal,
Os especialistas às vezes dizem 60 e tal. Para isso depois depende de analisar algumas obras dele e pensar se são ou se não são sinfonias, ok? Se enquadram dentro da tipologia. Mas estamos a falar do Mozart ter feito isto tudo até aos 35 anos de idade. O Mozart, tipo, às vezes nós falamos dos génios. Por exemplo, não vai haver nenhum David Gilmour. Epá, eu acredito que possa haver. Já não estamos na época para que um David Gilmour tenha a importância que o David Gilmour teve, não é? Um novo David Gilmour. A questão é, o que o David Gilmour faz é muito bom, mas não é impossível de aparecer alguém a fazer melhor. Não é? É difícil, muito difícil. É tipo, ser melhor que o Messi, né? É muito difícil, é mesmo muito difícil. No entanto, nós acreditamos que sim, pode haver. O caso do Mozart é impossível. É impossível. O Mozart tinha uma sinfonia escrita aos 7 anos. O Mozart acabou com 60 sinfonias. E estamos só a falar de sinfonias. O Mozart morreu aos 35 anos. Aos 35 anos, o Mozart tem mais música publicada, entre aspas, do que qualquer outro compositor. Pelo menos os que ficaram conhecidos. É uma cena que é impossível alguém que viva até aos 35 volta a fazer o que Mozart fez. Lá estou a dar flex com a música clássica. Mas é só para vos deixar isto, porque realmente eu acho que às vezes as pessoas não têm a noção do quão genial era o Mozart. Ok. Do quão à frente e do quão talentoso era o Mozart. E estamos a falar, às vezes falamos da obra dele e ele morreu aos 35. Ele morreu super cedo. Claro que na altura era tipo uma daquelas doenças que, pronto, bebeu água do sítio errado, pronto, morreu. Acho que morreu de uma febre qualquer. É uma cena assim, febre ou, sei lá, constipou-se e morreu. Era o que acontecia na altura. Pronto, aqui está o apontamento desta semana de música clássica. O que é que eu também andei a fazer esta semana? Então, eu perdi-me um bocadito na Vinted. E eu já me perdia sempre. Às vezes faço, em vez de fazer scroll no Instagram que me irrita, faço na Vinted. Porque sei que na Vinted não me chatei. O que é que acontece? Há muita coisa que eu quero comprar. O que é que acontece também? Não tenho dinheiro para comprar as coisas que quero comprar. Mas há coisas que são relativamente baratas. Pá. E ando à procura de... Faltam meio dúzia de distopias para ler, sei lá, 40. E queria ler estas que tenho numa lista que são mais difíceis de encontrar. Porque a maior parte, agora estou a ler o Tacão de Ferro, mas a maior parte de 1964, Admirável Mundo Novo, o Nós, o Nunca Me Deixes, essas distopias já as li todas. Agora estou a ir àquelas mais fundas. Ver se este ano também acaba a Torre Negra do Stephen King. Mas não interessa. Portanto, tenho essas distopias que quero encontrar. Então, às vezes são difíceis de encontrar em sites tipo a Bertrand, tipo a UC. Às vezes são difíceis, às vezes são caros. O que é que acontece? Na Vinted, há pessoas que não dão valor a esses livros. E isso é muito bom para mim. Então, eu, por acaso chegou hoje, curiosamente, à procura de um desses livros, vi que essa pessoa estava a vender mais 3 ou 4 livros. Tinha bués livros. Eu estava a vender mais livros a 2 euros, 3 euros. Eu tipo, Miyakoto, Lady Jorge. E eu tipo, pumba. E de um livro,
custava 2€ ou 3, comprei 5. E tenho outra a vir, de mais longe, só tenho em inglês, muito difícil de encontrar esse sim, difícil de encontrar, e custou-me 1€. Mais portes, que é a merda da Vinted. Mas, no outro caso, que foram 5 livros, a pessoa é de Portugal, paguei tipo, sei lá, 2€ de portes, né? E 5 livros por 12€. E a pessoa ainda aceitou descer um bocadinho o preço. Obrigado à pessoa. Mas o que é que eu reparei? Porque eu usava muito a Vinted mais para jogos. Porque às vezes encontramos jogos mais baratos. E é fixe. E eu lembrei-me, o que é que a Vinted diz sobre ti? Não nos jogos. Porque muitas vezes a cena dos jogos é, vemos que há pessoas que têm edições de colecionador e estão a vendê-las todas. Compraram a versão americana porque é mais barata para vender na Vinted. Tem um jogo que não sabe o valor que tem. E isso é a cena fixe da Vinted. Por outro lado, se formos à Vinted, e eu tipo, não percebo de roupa, porque de roupa isto deve-se aplicar à roupa também. Mas os livros são uma cena hilariante de analisar. Porquê? Vocês estão à procura de um livro. Por exemplo, imaginemos A Quinta dos Animais. Ou O Triunfo dos Porcos. Aceito. Aceito os 2 títulos. Eu acho que ainda há outro título em português. Acho que das traduções já houve 3 títulos. Apesar de que eu acho que A Quinta dos Animais é fiel ao original, mas O Triunfo dos Porcos, eu só não gosto do Triunfo dos Porcos porque o Triunfo dos Porcos tem uma parte da história, entre aspas, assinalada no título. No entanto, é um título que, ao mesmo tempo, é expressivo do que é A Quinta dos Animais. O Animal Farm. Então, vocês estão à procura desse livro. E abrem e pensam assim, deixa ver se esta pessoa, já que vou mandar vir e que pague tipo 3€ de portos. Isto é sempre o meu pensamento. Deixa-me ver se por acaso não tem mais nada que eu queira, que seja barato, mando vir em conjunto e pago só uma vez os portos. Faz sentido, né? Então depois vocês veem, Animal Farm, 2€. Estão a vender 2€. Depois, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. Ou Carnegie. Não sei como é que se chama. 7€. Depois, Quem Mexeu no Meu Queijo. Depois, uma biografia perdida, tipo do Dave Grohl. Depois, histórias falsas sobre a história de Portugal. Sabem? E vocês começam a analisar e a pensar, o que é que esta pessoa, tipo, compra os seus livros? Bem, agora, acabei de ler Quem Mexeu no Meu Queijo, sou uma pessoa de influência, não é? Portanto, preciso de Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. E compra o livro do Dale Carnegie. Faz sentido. Carnegie. Opa, do Dale. Depois diz assim, já sou uma pessoa de sucesso. Já sou uma pessoa que sabe falar com as pessoas. Vou ler a autobiografia de alguém que tem sucesso. Dave Grohl. Depois, qual é que foi a outra que eu disse? Deixa eu ver o que é que nos andam a mentir, porque estes livros dizem sempre que nos andam a mentir sobre as histórias falsas da história de Portugal. E depois esta pessoa gastou, tipo, se foi novos, tipo 80€ em livros de lixo. Do Dave Grohl não digo que seja lixo, mas é uma autobiografia. Portanto, 80€. E percebeu que continua pobre. É que não vai mudar. O que é que lê? A Quinta dos Animais. Só que eu estou a dizer isto e não estamos a meter aqui tipo a selva que é a Vinted. A Vinted é uma selva de temas de livros. Vocês abrem, tem uma distopia, tem um romance, tem uma cena que parece que foi comprada na Galp. Tipo um daqueles livros que são comprados na Galp. Tem
Depois tem um jogo lá para o meio. Todo picotado e a dizer como novo. Ahm, eu dou-vos esta, que é, quando estiverem na Vinted à procura de um livro, abram sempre para ver o que é que essa pessoa também está a vender. Pá, não tem interesse nenhum, se querem o livro está em boas condições, comprem, mas vocês vão perceber o que eu estou a tentar dizer. É tipo, não faz sentido. Eu se for ver os meus livros, todos fazem sentido. Ok? Vocês conseguem perceber o tipo de pessoa que eu sou vendo os meus livros. Pode haver um ou outro, tipo, fora. Mas 90% dos meus livros estão coordenados com a minha com a minha maneira de ser e sobre o que eu gosto e demonstram o que eu gosto e tal. Essas pessoas não. Essas pessoas vivem no caos. Não sei se lhes oferecem os livros. Claro que eu também posso estar a ser injusto e pode ser tipo a mãe a vender os livros da filha, a mãe a vender o livro dos filhos. Ou seja, não ser tudo da mesma pessoa. Pá, mas não tendo esse contexto, acho extremamente engraçado. Acho hilariante até, diria. Pronto. E só para vos contar aqui uma experiência nova que também tive. Tenho andado a fazer os treinos, né? Até-vos disse que tenho andado ainda não estou 100% comprometido a não beber álcool. No sentido que ainda sinto um bocado de estigma. Mas tenho andado a fazer exercícios e esta semana, por exemplo, fui correr 2 vezes. Fui correr 2 vezes e numa delas aconteceu o pior. Por isso é que eu não saio de casa. Por isso é que eu adoro estar em casa. Foi ontem. Começou a chover torrencialmente. Mas tipo, portanto, minha namorada está a treinar para ir a uma meia maratona. E tem treinos mais curtos em que eu posso juntar-me. Ok? E é fixe, que assim vou também. E genuinamente eu gosto às vezes mais de correr do que estar a fazer exercícios em casa. Mas a faltar 20 minutos para acabarmos o treino, choveu durante 20 minutos. E depois, mesmo a acabar o treino, já todos ensopados. Já, tipo, se fosse para o meio do Sara e esticasse a minha camisola, aquilo passava a ser um ecossistema diferente, percebe? É esse nível. Mesmo, mas pronto, são experiências novas, que são as desconstruções de uma pessoa que não fazia exercício, que tinha muitos vícios, e agora baixamos os vícios e começamos a fazer exercício físico, ok, que é fixe. Amanhã terei a minha primeira consulta de terapia, também é fixe, acho eu. Não sabemos bem, né? Tipo isto, toda a gente diz, eu ando em terapia, mas ninguém diz tipo, tens que dizer isto. É, não há tipo um guia. Pronto, mas de qualquer das formas, eu depois se posso-vos contar as partes que não forem privadas e pessoais. Se assim fizer sentido. Mas pronto, estou com algum nervosismo para isso. Acho que é normal. Mas correr à chuva, né? É uma coisa diferente. E depois é assim, se não fosse tanta chuva como foi, eu acho que até estava na boa a correr à chuva. Mas estava mesmo muita, muita, muita chuva. Muita chuva. E para finalizar a corrida, né? Já estávamos. Vamos a passar numa zona em que se forma um lençol de água e veio uma carrinha a assapar e mandou-me com um jato, uma onda de água que eu parecia o slide and splash da pluviosidade. E é com esta piada que nos despedimos, ok? Bem, já sabem,
Portem-se mal, mas com estilo. Amor é fogo que arde sem se ver. Como diria Luís Super Mario faz 35 anos e que melhor altura para falarmos do nosso canalizador Schubert preferido. Foi sem dúvida importante para o fim do classicismo. Quando fazemos algo, gostamos, o tempo passa a voar. Não sou eu que só duro 5 segundos na cama. A rapidinha do arroz, uma crónica para quem tem pressa.